Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Ah, que saudade de falar isso. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E bem, pessoal, hoje será o nosso episódio de número 4 do Não Durma Talks. Galera, o Não Durma Talks, ele tem esse formato diferente do habitual aqui do Não Durma, com relação a contos de creepypastas, né? Puramente porque é um formato que eu tô gostando muito de fazer e eu tenho visto que vocês têm gostado bastante, tá? Mas eu peço que vocês deixem nos comentários, né, se vocês preferem o formato aqui, né, do Não Durma Talks ou o formato antigo de narração de creepypastas que não acabou, tá? Não acabou. Eu sei que o Não Durma está parado. Eu recentemente postei que estamos em manutenção, digamos assim. Essa manutenção ocorre por conta dos outros projetos que eu tô tocando, né? Então, caso vocês não saibam, eu tenho um outro podcast, um quadro, na verdade, dentro do podcast Relatos do Além, junto com meu parceiro Matheus do Dark Jack, tá bom? Então é o Contos Noturnos, onde nós fazemos basicamente o que eu faço aqui. Pegamos relatos que vocês enviam pro e-mail e lemos e falamos sobre, né? Então tem vários assuntos. Vai sair episódio amanhã, sábado, sobre Sete Além. Tá muito bom. Vão lá escutar lá no Relatos do Além. Então encham de comentários. Vem pelo Não Durma, não sei o que, taranã. Porque tá tendo episódio toda semana lá. Todo sábado vai sair episódio lá no Contos Noturnos, tá? O Não Durma, eu tô me organizando pra que ele volte a ficar frequente também, né? Uma vez por semana. É que, enfim, tem muita coisa envolvida, muitas outras edições pra outros casts, tá? Que vocês também têm que conhecer. Se você não conhece os outros podcasts que eu edito, vão ouvir, tá? São excelentes. Refúgio das Sombras, Receios Obscuros, tá? Os Camaradas, que não tem nada a ver com terror, mas é muito, muito legal também pra você que curte essa questão aí, essa parada de filmes, Oscar, indicações, sabe? Então, cara, tem muita coisa pra vocês ouvirem aí, tá bom? Mas a gente tá voltando, tá? A gente tá voltando, antes tarde do que nunca. Já dizia um ditado de um sábio que eu não sei quem foi que falou. E bom, pessoal, sem mais enrolação, espero que vocês apreciem os relatos da noite. O primeiro relato foi enviado pelo Márcio e ele deu um título: O Segurança e a Mulher no Estacionamento. Oi, Luiz, tudo bem? Sou um ouvinte assíduo do Não Durma e sempre quis mandar o meu relato para você, mas eu sempre tive um pouco de receio com o que as pessoas poderiam vir a pensar. Meu nome é Márcio, eu tenho 42 anos e sou segurança em um prédio comercial aqui na região da Berrini. Eu trabalho no turno da madrugada faz muitos anos e olha, eu já vi muita coisa estranha. Me lembro como se fosse ontem. Era uma noite tranquila, acho que 2 da manhã. Eu peguei o rádio e fiz a ronda normal e desci para o segundo subsolo do estacionamento. Olha, lá é muito sinistro, quase nunca tem ninguém, só aquele silêncio pesado, sabe? Eu olhei para o monitor da câmera e vi uma mulher parada entre os carros. Eu fiquei confuso. Não tinha mais ninguém no prédio além de mim e do porteiro. Eu saí da guarita e fui até lá. Quando eu cheguei, eu vi a mulher de costas. Ela tinha o cabelo comprido e uma roupa clara e estava descalça. Ela estava parada, imóvel, de frente para um carro. Eu perguntei: senhora, tá tudo bem? A minha voz saiu meio baixa. Ela não me respondeu. Eu dei mais um passo. A luz fraca piscou e por um segundo ela pareceu tremeluzir, não sei, ficou um pouco transparente. Meu corpo gelou. Eu dei 2 passos para trás e na hora que eu pisquei ela sumiu. O mais interessante é que um cheiro de perfume tomou o ar. Eu voltei para a guarita quase correndo. Quando olhei na câmera de novo, meu sangue gelou. Ela ainda estava lá, no mesmo lugar, só que agora ela estava de frente para a câmera. E eu contei pro zelador, mas ele hesitou em acreditar. Disse que eu poderia ter visto coisas ou algo assim, mas
Não tinha como. Aquilo realmente aconteceu. Depois desse dia eu nunca mais presenciei nada do tipo no meu trabalho, mas ainda fico pensando sobre aquele dia. E bom, Márcio, muito obrigado pelo seu relato, tá? É um relato curto, pessoal, muito bem escrito pelo Márcio, tá bom? E, cara, interessante, né? Muito interessante. Eu trabalhei na Berrine, trabalhei bastante tempo na Berrine ali no Robocop, né? Isso há uns bons anos atrás. E vou falar pra você. Trabalhar, pelo menos o prédio que eu trabalhei da Berrine, ele era um pouco sinistro. Tá, e no andar que eu trabalhava, acho que era o 14º, não vou me recordar, é 14º. O pessoal falava de fantasmas. Então, já teve vezes de eu acabar ficando um pouco depois da hora no trabalho, fazendo alguma coisa, alguma tarefa, então, enfim, e acabar passando do horário, ficar 8, 9 horas, até umas 9 horas da noite e tal, e ficar sozinho de fato no andar inteiro. Quem dirá até no prédio todo, às vezes acontecia, de ficar só você e o porteiro lá embaixo, né, que fica na recepção liberando as catracas pra você entrar no prédio, né, porque são prédios exclusivamente comerciais, não tem gente morando nos prédios, entendeu? E assim, eu não sei se de fato podia ser assombrado ou não, mas só pelo fato de uma pessoa colocar na tua cabeça que aquilo você fica pensando, e aí, cara, o pensamento tem poder. Você imagina, você vê coisas. Então eu tava trabalhando assim e eu ficava imaginando, caramba, será que tem alguém me olhando por trás do meu monitor? Aí eu olhava assim por cima daquela bico, né? Aquele curralzinho que você fica trabalhando assim quando você trabalhava. Quem trabalhou em call center, essas paradas de PA sabe como é que é bizarro, é sinistro. Você ficava imaginando, pô, será que tem alguém atrás de mim? E tal, porque é grande o lugar, né? Então é um pouco desconfortável. Por mais que as luzes estejam acesas e tudo mais, é muito barulho, sabe? O ar-condicionado batendo, gente andando talvez em cima, ou talvez alguma coisa rangendo, o prédio antigo. E aí você fica num desespero, cara, sabe? Então eu passei por isso uns bons longos anos. Nunca vi nada, tá? Nunca vi nada. Evitava ir no banheiro, não ia no banheiro, eu deixava ir no banheiro quando eu chegava em casa, pra não ter que olhar no espelho e ver alguma coisa me secando assim, né? E evitava ao máximo ficar até depois do horário no trampo, porque, cara, dava medo, sabe? Dava medo. Mas, Márcio, é aquilo. Acredito em você, tá? Trabalhar como segurança, eu tenho amigos seguranças e eles falam de coisas bizarras que acontecem, de ver vulto, ver espírito, ver gente, ouvir coisas, sentir cheiro. Isso que você falou do perfume, cara, acontece bastante. Tenho amigos meus que falam que, tipo, tô fazendo ronda em tal lugar. Aí do nada, pum, baixa um cheiro de, sei lá, de uma flor diferente, não tem flor por perto, sabe? Esse negócio te liga ali um alerta, são gatilhos sensoriais, né? Então, pô, que doideira, cara. Espero que você não volte a ver isso. Não sei se você de fato ali é aberto sensitivamente. Não sei se essa palavra existe. Mas, pô, tudo de bom pra você, cara. E o próximo relato foi enviado pelo Rogério. Fala, Luiz, aqui é o Rogério e eu sou motorista de ônibus aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Eu sempre fiz o turno da madrugada e já vi bastante coisa bizarra, mas eu vou pontuar aqui apenas uma experiência que me marcou um pouco. Era uma noite chuvosa, e não, eu não estou falando isso para dar um tom de terror à história, realmente estava chovendo nesse dia. E era mais ou menos 11 horas da noite, era uma das minhas últimas corridas naquela linha. Só tinha um passageiro no fundo, um cara de capuz sentado, quieto e encostado na janela. Quando eu cheguei no último ponto, eu olhei pelo retrovisor esperando que ele descesse, e ele ainda estava lá. Então eu falei: "Ei, parceiro, aqui é o final da linha." Não tive resposta. Eu levantei e fui até ele, e quando eu toquei no seu ombro, ele virou bem devagar. E cara, ele não tinha rosto. Só pele lisa, sem olhos, sem boca e sem nariz. Meu coração disparou e eu voltei correndo pro volante na esperança de abrir a porta e descer. No entanto, quando olhei para trás, o ônibus estava vazio. Então eu voltei pro volante tremendo. No terminal, desci branco feito papel. O fiscal me olhou e perguntou: "Cara, você tá bem?" Eu balancei a cabeça concordando.
essa é apenas uma das muitas histórias e experiências que eu presenciei trabalhando como motorista de ônibus. Acredite ou não, um ônibus é um local que atrai muita energia pelo tanto de pessoas que entram e saem. Então, é bem comum você se sentir vigiado enquanto está dirigindo. Eu não duvido nada que aquela aparição poderia ser algum tipo de encosto que pegou o ônibus por acidente. Eu espero nunca mais ver aquilo. E é isso, eu vou mandar mais relatos, visto que tenho muitos. Continue com o seu ótimo trabalho, adoro o seu podcast. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado mesmo. É muito bom saber que o meu podcast tá com um público de pessoas um pouco mais velhas, é legal. E bom, pegar ônibus, né? Cara, um ônibus, é de fato o que você falou, é real, cara. É tanta pessoa que entra e sai, né? Então é tanta energia que acaba ficando dentro do ônibus, né? E tal, que... Enfim, pô, entra pessoas bêbadas, entra pessoa perturbada, entra pessoa com problema, pessoa feliz. E é uma mistura, né? Então não duvido nada que possa ter coisas estranhas, né, acontecendo. Principalmente se você for ver, por exemplo, aquele relato de Sete Além. Pô, foi logo um ônibus, né, que levou pro Sete Além. Porque vai que o ônibus, né, pelo fato de ter ali essa conversão em massa de energias, acaba virando um portal e tal, atraindo essas coisas paranormais, né? Faz sentido, cara, faz sentido. O que me preocupa nesse caso é o seguinte, às vezes... E se tu chegasse lá e era um cara normal te roubando, querendo te roubar? Porque se eu fosse motorista de ônibus e, pô, última corrida, parou no ponto, abriu a porta, olhou no retrovisor, o cara não quis descer, tá de capuz encostado ali, cara. Pô, você mora em São Paulo, né? Boa coisa não é. Ou o cara, sei lá, tá distraído, tá, mas boa coisa não é, né? Se você gritou o cara, ele não te respondeu e tal. Enfim. Poderia ser até um assalto. Recentemente a gente teve aí um caso que aconteceu ali em Parelheiros, né, de um passageiro que estava armado no ônibus e, enfim, alvejou um outro passageiro que, enfim, eu não sei os detalhes, mas aconteceu dentro de um ônibus, tá? As filmagens estão lá e tal, e isso é bizarro, cara. Você tem que ficar ligeiro porque pode ser um cara armado querendo te roubar, alguma coisa assim, né? Então, muito cuidado. Espero que você fique bem aí, Rogerão. Beleza? Pra você mandar mais relato pra gente. Bom, vamos aí pro terceiro relato da noite. Oi, Luiz, Heidi, meu nome é Ana e eu sou enfermeira. Bom, eu tenho alguns relatos que ocorreram durante os meus turnos, já que trabalhar num hospital pode ser uma tarefa um pouco difícil quando se trata de sobrenatural. Bom, eu me lembro que o dia estava bem puxado, tinha várias emergências. Eram umas 3 horas da manhã e eu fui conferir os quartos no terceiro andar, para ver como os pacientes estavam. Quando eu olhei para o fim do corredor, eu vi uma paciente parada no corredor. Ela era magra, tinha cabelo branco e uma camisola clara. Eu achei estranho, geralmente os pacientes não andam pelos corredores e se eles precisam de algo, eles nos chamam através de um dispositivo de alarme que fica acoplado às suas camas. Ela estava parada de costas, um pouco curvada. Achei que ela poderia estar passando mal e foi pro corredor em busca de ajuda. De momento, eu achei que era uma paciente, uma senhora que estava há um tempo internada com a qual eu fiz amizade, a senhora Maria, que ficava no quarto 308. Ela vivia se confundindo e saía do quarto de noite. Então eu fui até ela. Oi, dona Maria, a senhora precisa de ajuda? Eu falei baixinho, tocando em seu ombro. E uns segundos após eu terminar de falar, ela saiu andando e entrou no quarto. Ela passou pela porta e assim que eu botei os olhos nela mais uma vez, ela havia sumido e o quarto estava vazio. Fiquei apavorada e relatei o ocorrido para as minhas supervisoras. Elas informaram que ficariam atentas nos seus turnos. E bem, isso não é nem o pior da história. Cerca de uns 2 dias depois, a dona Maria, que eu havia comentado no começo aqui do relato, faleceu em seu leito. Todos ficamos muito tristes aqui no hospital, pois ela era muito querida entre os colaboradores. Eu fico pensando, será que a pessoa que eu vi parada era a morte? Ou algum tipo de anjo que veio levar a dona Maria ou prepará-la para o que estava por vir? Bom, acho que nunca saberemos. Muito obrigado por contar a minha história, Luiz.
Eu vou mandar mais relatos pra você assim que puder. A rotina aqui é um pouco corrida. Continue com o seu trabalho. Adoro ouvir o seu podcast nas minhas horas livres e estou adorando a parceria que você fez com o Jack no Contos Noturnos. Acompanho o Relatos do Além há muito tempo. É muito bom saber que esse podcast está abrindo espaço para outros casts mostrarem o seu trabalho. Uma boa noite. Muito obrigado pelo carinho, Ana, de coração mesmo. E sinto muito pela Dona Maria, tá? Eu sei como é essa empatia que às vezes os enfermeiros, os colaboradores do hospital, eles têm com os pacientes. Meu pai ficou bastante tempo internado e eu acabei ficando também, né, de acompanhante. Então, passava ali semanas dormindo no hospital, 1 semana, 3, 4 dias, seguidos assim, morando no hospital com apartamento, né, que falam. E os colaboradores, você acaba criando um certo vínculo, né? Então, se eu que fiquei poucos dias, acabei criando e, enfim, fazendo essa, não vou dizer amizade, mas esse coleguismo com a pessoa, quem dirá um paciente que vai ficar lá 1 mês, 1 mês e meio, 20 dias, né? E o mesmo vale pro funcionário, né? Pro enfermeiro, pra enfermeira, que acabam ali criando vínculos com os pacientes, né? Vai, leva comida todo dia, vai trocar alguma coisa, vai levar pra tomar banho, né? Então, deve ser você vai sentir um luto ali como se fosse um amigo próximo ou da família, né? Então, isso é bem chato, né? Sinto muito. E sobre essa sua visão que você teve, né? Uma aparição, digamos assim. Eu fiquei pensando, será que talvez não poderia ser um tipo de... Como que fala? Acho que é um ceifeiro, né? Um anjo que vai guiar as almas. Talvez ela pode ser um presságio de morte também, às vezes, né? Tem essas lendas, né? Que se você vê tal espírito assim, quer dizer que alguma coisa vai acontecer, né? Enfim, alguém indo buscar a Dona Maria, talvez uma amiga falecida, talvez um espírito guia, né? Tem N possibilidades do que pode ser, né? Porque eu escuto esses relatos, leio esses relatos e assim, eu não consigo acreditar que possa ser coisa inventada, tá? Então eu vou sempre acreditar nesse ponto de que você viu mesmo, né? Eu nunca vi assim nitidamente. Nunca vi, já tive questão de sonho, ver em sonho, ver quase acordado assim, mas ver assim de forma lúcida, nunca vi e nem quero ver. Passo longe. Mas pode ter sido um presságio de morte mesmo, porque é muita coincidência ela acabar falecendo 2 dias depois. E bom, Ana, novamente muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou esperar ansiosamente pelos seus outros relatos, por mais relatos de todos. E você aí que tá me ouvindo, meu querido ouvinte, mande também o seu relato no nãodurma@gmail.com ou no Instagram, tá? Pode mandar na DM que a gente vai ler aqui com todo o carinho do mundo, tá? E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Como não tivemos muitos relatos, não vai dar pra prolongar tanto, né? Então, se vocês querem episódios mais longos, mandem relatos, tá? Não me importo de ficar narrando aqui 2 horas seguidas, contanto que tenham histórias e relatos para eu poder contar para vocês. Belezinha? Apenas reforçando, nos sigam nas redes sociais, tá? Se inscreva aqui. Vai conferir amanhã, sábado. Já vai estar no ar, acho que a partir das 6 horas da manhã, o Contos Noturnos sobre Sertalém, onde eu e o Jack temos uma prosa bem maluca e, mano, viajado sobre o tema. A gente acaba misturando um pouco de coisa ali de viagem no tempo, interdimensional, e é isso. Então espero vocês lá. Sigam também lá o podcast Relatos do Além. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima sexta-feira. Eu espero vocês amanhã lá no Contos Noturnos. Beleza? Tamo junto, valeu, falou, é nóis e falou.